Olá, você sabe o que é um algoritmo? Então fica comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te ensinar os fundamentos sobre algoritmos e como você pode utilizar os algoritmos na resolução de problemas no seu dia a dia. Se você já gostou desse assunto, deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos conteúdos. Olá, sou Levi Rodrigues, do canal É Desse Jeito, seja bem-vindo ou bem-vinda. Nesse canal eu posto conteúdo semanalmente sobre eletricidade básica, eletrônica para a informática, algoritmos e programação de computadores. Então vamos ao conteúdo. Então a gente vai iniciar aqui a falar sobre os algoritmos, e como é que funciona então, um algoritmo. A gente fala muito tudo hoje, o mundo gira em torno de um algoritmo. Os processos em que a gente vai estar necessitando aí. Então, quando a gente fala em algoritmo, normalmente a primeira disciplina que a gente estuda, para aprender aí os fundamentos, de como que desenvolve um algoritmo, é a disciplina de lógica de programação, Então, a gente vai falar aqui um pouco mais sobre algoritmos, os seus conceitos, características e importância, e também os passos aí para a criação deles. Algoritmos. Então, conceituando o algoritmo, conforme Forbelloni, lá de 1999, ele diz que um algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir aí um objetivo bem definido. Algoritmo é uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Quando a gente fala em formais, quer dizer regras matemáticas, bem formalizada também por esse lado, para a obtenção de um resultado, o da solução de um problema englobando formas e expressões aritméticas, conforme também Manzano. Você pode entender o algoritmo também como sendo uma lista de instruções que, quando executadas, transformam dados de entrada até a saída. Então, quando a gente está falando de dados de entrada e saída, isso está intimamente ligado aí ao que a gente chama de processamento de dados. Então, processamento de dados nada mais é que entrada, faz o processamento e produz aí uma saída. Então, a gente tem que entender o que é dado. Dado ele não é uma informação. Dado pode ser um número. O número 10, a gente sabe que é só o número 10. Mas quando a gente coloca algo a mais, por exemplo, 10 bananas, então indica aí uma quantidade de 10 bananas. Então, quando a gente está falando de computador, a gente fala de dados que entra, gera então um processamento e, no final, traz aí uma saída. As instruções são um conjunto finito de etapas que podem ser executadas numa ordem precisa por um mecanismo determinista. Quando estas são efetivamente executadas, a execução deve terminar após um tempo finito. Então, um algoritmo ele é uma sequência de passos que esses passos precisam terminar. Características, então, de um algoritmo. Então, como eu falei, precisa ter fim. Se você observar, você não começa a fazer uma tarefa e não termina, tem que terminar. Ele não pode também dar margens para dupla interpretação, ele precisa eliminar a ambiguidade, tem que ter capacidade de receber dados do mundo externo. Quando a gente fala em computador, em programa de computador, o programa precisa receber dados. Às vezes tem programas que trabalham já com dados alimentados de uma forma que não precisa da interferência humana ali para estar alimentando ele. E pode gerar informações de saída para o mundo externo. O cálculo vai resultar em alguma outra coisa, uma outra máquina, e ser efetivo. Não adianta você ter um algoritmo que não seja efetivo na resolução de nada. Tem que ter um propósito. A importância dos algoritmos. A noção de algoritmo é básica para toda a programação de computadores. Segundo Nutt, que é um professor aí da época da Universidade de Stanford, autor de diversos livros, a arte de programação de computadores. O conceito central da programação e da ciência da computação é o conceito de algoritmo. Então, tudo em volta, tá tudo em volta do algoritmo. Se você pensa em qualquer uma das áreas do computador, da computação, tudo envolve algoritmos. Passos para escrever um algoritmo. Como é que eu penso na escrita de um algoritmo? Segundo Arsenio e Campos, os passos para a construção de um algoritmo são os seguintes. Você primeiro tem que entender o problema, então você tem que ler o enunciado, destacando aí os pontos mais importantes, definir os dados de entrada, se você quer
resolver aí um determinado problema, por exemplo, seja uma soma, então você já tem que determinar o que, que você vai entrar, né, no programa, ali, no algoritmo, para ele depois definir aí o processamento. E definir também os dados de saída, né? Então você precisa entender que se colocar uma coisa, né, um número, né, o resultado daquilo vai ser também, por exemplo, um número. Né? Se for, por exemplo, uma soma de inteiros, o resultado vai ser também um número inteiro. Testar também o algoritmo realizando as simulações. Né? Então a gente tem aqui o exemplo de um algoritmo, né? Um exemplo clássico, né, também. A gente chama de algoritmo, né? Quando a gente fala de algoritmo, a gente fala também da lógica, né? Lógica do pensamento. Né? Então aqui a gente tem um algoritmo que é bem clássico. Né? Tivemos uma história, mas é um... Então aqui a gente tem um exemplo de um algoritmo. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Né? Um homem está à margem de um rio com uma raposa, uma dúzia de galinhas e um saco de milho. Ele pretende atravessar o rio com a sua carga numa canoa que só comporta ele e uma das suas cargas. Então é assim, ele não pode deixar a raposa e nem também deixar as galinhas com o milho, porque senão as galinhas vão comer o milho. Então qual seria, né, a sequência, né, de passos, né, ou seja, qual seria o algoritmo capaz de resolver isso aí para que o homem, né, não teria aí um prejuízo, né? Então, qual seria o passo a passo, né, para ele atravessar aí o rio, né, chegando do outro lado do rio, com a raposa, as galinhas e o milho, né, sem prejuízo. Então, aqui a gente tem um algoritmo já resolvido, sem detalhes, né, que primeiro o homem ele deveria levar a galinha. Né? Então, ele leva a galinha, deixa a galinha do outro lado do rio e aí ele volta, né, volta sem nada na canoa. Né? Então, ele já levou a galinha. Então, volta e leva a raposa. Então ele levou a galinha, voltou, pegou a raposa. Então, aí ele pega a galinha e traz de volta. Aí ele faz o quê? Deixa a galinha, né, e leva o milho, né? Então deixa a galinha e leva o milho. E aí ele volta de novo, leva o milho, volta e leva a galinha. Então seria aí uma resolução simples, né, desse algoritmo. Né? E aqui a gente tem ele também com mais detalhes, né, ou seja, com detalhes. Então o algoritmo, como a gente falou no início, ele tem um início e tem um fim. Né? Então aqui tem os exercícios, né, que vocês podem estar respondendo depois para memorizar mais e aprender mais sobre os algoritmos. Então era isso nesse vídeo que eu queria passar, os fundamentos básicos para você entender o que é um algoritmo. Mas isso é capítulo para mais tarde. Valeu, muito obrigado.